Len Hunsrikesh, Lektion 81. Vamos abordar aqui a palavra Tor. Und los doch gleich dein Like. A palavra Tor tem muitos significados, muitos mesmo. Vamos tentar abordar todos aqui, ou pelo menos a maior parte deles. O primeiro significado é o mais fácil de todos, provavelmente. É quando Tor é usado como uma interjeição. Nesse caso, Tor é uma resposta a uma pergunta negativa para contradizer a negação. Por exemplo, Sprichst du kein Hunsrückisch? Doch, ich spreche es ordentlich gut. Você não fala hunsrickiano? Ao contrário, eu falo muito bem. Em português, geralmente respondemos isso repetindo o verbo seguido de sim. Você não fala hunsrickiano? Falo sim, eu falo muito bem. Vamos ver mais uns Beispielsätze. Kommst du heute nicht? Doch, ich tue mich ein bisschen verspären. Você não vem hoje? Venho sim, só vou me atrasar um pouco. Kommst du heute nicht? Doch, ich tue mich ein bisschen verspären. Willst du nicht mit mir dorthin fahren? Doch, ich brauche nur mein Frau avisar. Você não quer ir para lá comigo? Quero sim, só preciso avisar minha esposa. Willst du nicht mit mir dorthin fahren? Doch, ich brauche nur mein Frau avisar. Har kein cara mehr? Doch, dat oversteira. Ele não tem mais carro? Tem sim, está parado ali em cima. Har kein cara mehr? Doch, dat oversteira. Hast du den Kanal nicht unterzeichnet? Doch, und ich habe auch schon Like gedrückt. Tor também pode ser usado como advérbio, e nesses casos tem muitos usos diferentes. Um deles é para sinalizar que algo que não se supunha acontecer de fato aconteceu. Ou seja, ele sinaliza que o que aconteceu é o oposto do que se esperava. Não existe mais exata tradução para o português, mas é mais ou menos como o nosso no fim das contas, afinal, ou refraseamos usando o acabar ou acabar que. Por exemplo, Mein Bruder ist doch gekommen. Afinal, meu irmão veio. Ou, acabou que meu irmão veio. Ou, meu irmão acabou vindo. O uso de Tor nessa frase significa que o que era esperado era o oposto, ou seja, que meu irmão não viesse. Mas ele no fim das contas veio. ist doch gekommen. Vamos ver mais uns Beispielsätze. Sie haben sich doch verheiratet. Eles se casaram no fim das contas. O esperado era que não se casassem. Sie haben sich doch verheiratet. Es hat doch angefangen zu regnen. Acabou que começou a chover. Se esperava que não chovesse, mas acabou começando a chover. Es hat doch angefangen zu regnen. Sie haben uns doch nicht gefunden. Afinal, eles não nos acharam. Achávamos que seríamos achados, mas não fomos. Sie haben uns doch nicht gefunden. Der Wein schmeckt doch gut. O vinho tem gosto bom, afinal. Você achava que o gosto não seria bom, mas no final é bom sim. Der Wein schmeckt doch gut. Outro uso de Tor como advérbio é para responder a alguém e expressar que sua percepção sobre o assunto é contrário ao da pessoa. Em português, às vezes, podemos colocar um mas no começo da resposta para passar essa ideia. Vamos aos Beispielsätze. Ich habe kein Geld bei mir. Das ist doch kein Problem. Ich bezahle es. Não tenho dinheiro comigo. Mas isso não é problema, eu pago. Ich habe kein Geld bei mir. Das ist doch kein Problem. Ich bezahle es. Das sieht wie Brunnergräs aus. Es ist doch süßer. Isso se parece com agrião. Mas é mais doce. Das sieht wie Brunnergräs aus. Es ist doch süßer. Ich habe 8 in der Prüfung gekriegt. Das ist doch eine gute Not. Tirei 8 na prova. Mas isso é uma boa nota. Ich habe 8 in der Prüfung gekriegt. Das ist doch eine gute Not. Uma terceira forma de usar Tor como advérbio é para lembrar o ouvinte de algo que ele sabe ou deveria saber e ao mesmo tempo expressar impaciência. Nesse caso, geralmente não existe forma de traduzir a palavra porque não temos nada parecido em português. Vamos aos Beispielsätze. Warum ist deine Mutter nicht gekommen? Ich habe es doch gestern gesagt. Por que tua mãe não veio? Eu te disse ontem.
O Tor indica impaciência, pois a pessoa te perguntou algo que você já havia dito a ela anteriormente. Waarom ist dein Mutter nicht gekommen? Ich han es dir doch gestern gesagt. Meia quem toch moia pai dein Mutter? Warum hast du nix gekauft? Nós vamos amanhã na casa da sua mãe, por que você não comprou nada para ela? Meia quem toch moia pai dein Mutter? Warum hast du nix gekauft? Was een Woche, hä? Kapitän, es ist doch Mittwoch. Outro caso de Tor implica que o que se está dizendo é uma sugestão dada ao ouvinte. Quando aparecem perguntas, é sempre combinado com quel, que significa né, e se espera que o ouvinte confirme o que a pessoa está perguntando. Novamente, nesse caso, não existe um equivalente em português. Beispielsatz. Meia quem Tor moia inkaufen, quel? Vamos fazer compras amanhã, né? Você espera que a pessoa diga que sim. Meia quem Tor moia inkaufen, quel? Meia kende Tor die Televisão kaufen? Nós poderíamos comprar a televisão. Você está sugerindo isso e esperando que a outra pessoa aceite. Meia kende Tor die Televisão kaufen? Der kennt mich doch heilen, quel? O senhor pode me curar, né? Der kennt mich doch heilen, quel? Ich liebe dort der Kanal. Dann machst du doch den bitteren Pix, gell? Du machst doch den bitteren Pix, gell? Você pode apoiar esse canal com uma doação por Pix do valor que for conveniente para você, mesmo R$1 só. Ou você pode se tornar um apoiador regular pela campanha do Catarse e se juntar a esse seleto grupo e com isso ter direito a alguns benefícios, como a participação num grupo de WhatsApp e acesso a conteúdo exclusivo para impulsionar o seu aprendizado de Unsriquiano. Confere lá pelo link na descrição. Agora vamos ao último uso de Tor a ser apresentado, que é o seu uso no imperativo. Se incluímos Tor numa frase imperativa, ele pode suavizar a ordem, transformando-a mais num convite, ou pode ter o efeito praticamente oposto de indicar impaciência. A diferença vai se dar no tom usado, se é um tom amigável ou impaciente. Vamos aos Beispielsatz. Komm doch mit mir. Vem comigo. Por que você não vem comigo? Komm doch mit mir. Gib mir doch einen Abraço. Me dá um abraço. Gib mir doch einen Abraço. Fahr doch schneller, wir sind schon ordentlich spät. Anda mais rápido, tá esperando o que para ir mais rápido? Já estamos atrasados. Fahr doch schneller, wir sind schon ordentlich spät. Sag ihm doch die Wahrheit. Fala logo a verdade para ele. Sag ihm doch die Wahrheit. Então, relembrando os diversos usos de Tor. Como interjeição, ele é usado como resposta a uma pergunta negativa para contradizer a negação. Como advérbio, ele tem muitos significados. Ele pode sinalizar que algo que não se supunha acontecer de fato aconteceu, ou que a percepção é contrária à da outra pessoa sobre um assunto. Também pode lembrar o ouvinte de algo que já sabe enquanto expressa impaciência, e também pode sugerir algo ao ouvinte ou buscar sua confirmação. E no imperativo pode suavizar ou expressar impaciência na ordem. São muitos usos, mas com a prática você se acostuma. E se você gostou do vídeo, dá uma força compartilhando para que ele alcance mais interessados. E considere apoiar o canal de alguma forma se possível, as opções estão na descrição. E não esqueça de me seguir no Instagram também. Dankeschön und bis bald!